No vídeo anterior, eu parei no ponto em que eu dizia que medidas do governo de Arthur Bernardes, medidas desse governo, buscavam tentar de novo defender os preços do café. E ele tomou algumas atitudes, ou o seu governo, e não só o seu governo, mas o próprio Congresso, nos últimos meses do governo, no governo anterior a Arthur Bernardes, a fim de que conseguisse defender os preços do café. O Brasil vivia, o seu período ali, o ciclo do café era muito forte no Brasil nesse período, ou seja, entre 1922 e 1926. E eu estou aqui tratando neste canal, ultimamente, sobre esse período, de Arthur Bernardes, que foi presidente nesse período, ou seja, da recuperação da economia brasileira, o desequilíbrio externo por conta da balança comercial em que o Brasil importava mais do que exportava, e o ajuste recessivo que teve que ser feito depois desse desequilíbrio externo. O ajuste recessivo que nada mais é do que corte de gastos, que é uma política também, muitos dizem ser política liberal, mas na verdade é uma política necessária, não interessa se é liberal, se é de esquerda ou de direita, às vezes é simplesmente necessário para você não quebrar o país, Bom, então, vamos continuar a partir desse ponto, nessa nova defesa do café. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre história da economia brasileira e eu estou utilizando este livro aqui, que é um livro que pertence à biblioteca da PUC, aqui em Curitiba, atualmente, que eu estou usando os livros daqui, que é A Ordem do Progresso, que é um livro que trata do período republicano a partir de 1889. Por que eu estou tratando desta playlist de história da economia brasileira, que é uma playlist específica que pertence a uma playlist geral de economia? Por que estou utilizando um livro que começa a partir do período republicano? Porque é mais claro de se entender as políticas econômicas a partir dos presidentes. Antes disso também dá para entender a economia brasileira, com toda certeza, mas você vai conseguir entender a partir de grandes ciclos econômicos, como o ciclo do açúcar, ciclo da cana-do-açúcar, ciclo do ouro, entre outros ciclos. Aqui nós também estamos vivendo um ciclo, que é o ciclo do café, mas fica interessante de entender as políticas econômicas de cada um dos presidentes. Então vamos lá. O novo esquema de defesa do café, projetado para ser administrado por um Instituto Federal, cuja Constituição, em princípio, havia sido autorizada pelo Congresso nos últimos meses do governo anterior, introduzia duas mudanças fundamentais em relação às intervenções passadas, que até o momento os governos anteriores também já intervinham no preço do café. Em primeiro lugar, os preços não seriam mais controlados através da compra e estocagem de excedentes eventuais pelo governo, mas da retenção compulsória de todo o café colhido nas regiões produtoras do Centro-Sul em armazéns reguladores, a serem construídos em entroncamentos ferroviários estratégicos e do controle do volume embarcado a partir desses armazéns para os portos, isto é, pelo controle contínuo da oferta brasileira ao mercado mundial. Essa alteração dos mecanismos da valorização, isso aqui era um mecanismo de valorização, ou seja, reter o seu estoque, não permitir que isso fosse exportado. Esta alteração dos mecanismos da valorização implicava crucial mudança na distribuição de suas perdas e lucros. Antes, era a autoridade pública que incorria no ônus financeiro e carreava os ganhos eventualmente resultantes da operação esporádica de defesa dos preços. Agora, era o fazendeiro que, como proprietário dos cafés armazenados, bancaria a operação. Este teria, entretanto, que fazer frente às despesas incorridas entre a entrega do café ao armazém regulador e o seu embarque para exportação com os adiantamentos conseguidos a um dado custo financeiro, com seu comissário ou na rede bancária, contra a garantia de certificado de depósito fornecido pelos armazéns. Finalmente, o programa do governo contemplava drástica redução do déficit público, com cortes do gasto em formação de capital, cumprindo importante papel no ajuste a curto prazo, até porque ele repassou isso para o fazendeiro, para o dono do café. Então já não era mais o governo que cuidava dessa parte. Havia, entretanto, que resolver os problemas criados pelo esgotamento da capacidade de financiamento do déficit público, uma vez que as medidas de ajuste adotadas levariam tempo para reduzir o desequilíbrio a proporções gerenciáveis. Este não era um problema trivial, porque, por um lado, o congestionamento da carteira do Banco do Brasil reduzira sua capacidade de financiar o governo, e a reforma monetária da nova administração preconizava o fechamento da carteira de redesconto. Por outro lado, havia a necessidade de precaver-se para enfrentar as demandas do setor cafeeiro, aleatórias, mas potencialmente elevadas, pelo crédito necessário à viabilização do novo esquema de defesa. Então, na verdade, bem no fim, o governo acaba sendo atingido de qualquer maneira, porque o empresário do café ele precisava de dinheiro. Onde é que ele ia buscar esse dinheiro, esse crédito? No Banco do Brasil, E o Banco do Brasil, ele tinha esse dinheiro que vinha de onde? Do governo, do Tesouro, que emitia essa moeda. Então, de qualquer maneira, o déficit público continuava da mesma forma. O governo acabaria por sofrer esses efeitos de igual forma.
É isso que eu quero dizer no vídeo de hoje, né? Independente da abordagem desse esquema que houve da defesa do café, de um jeito ou de outro o governo ia pagar de qualquer forma, beleza? Contribuindo assim, né, para esse desequilíbrio e para esse desequilíbrio nas contas públicas que depois ocasionou no seu ajuste recessivo. Beleza? Então eu fico por aqui, no próximo vídeo continuo a partir deste ponto. Lembrando, estou construindo essa playlist sobre a história da economia do Brasil de forma bem básica, bem introdutória, bem elementar. Eu estou, em primeiro lugar, tentando eu mesmo entender isso, né? Porque é um tema difícil, ainda mais o livro que eu estou utilizando, que é um livro que não é muito bem organizado, ele não é bem estruturado em tópicos, sabe? Então você tem que avançar no texto e tentar sempre recobrar ou relembrar o que você viu no vídeo anterior. Eu fico por aqui, valeu!